nós convidamos todos que estão conosco aqui para abrir a palavra do Senhor no quarto evangelho do Novo Testamento, quarto livro do Novo Testamento. Vamos abrir no capítulo 7 do versículo e leremos dos versos 1 até o verso 24. Evangelho de João, capítulo 7, do primeiro versículo, versículo 1, primeiro, até o versículo 24. Os irmãos acompanharão, mesmo assentados, a leitura da Santa Palavra do Senhor. E pedimos também que os irmãos permaneçam com as Bíblias abertas para que nós possamos estar voltando ao texto durante a mensagem. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos, nem mesmo os seus irmãos, criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração ao seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outro: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe essas letras, essas letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é o que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença com a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Nós pedimos, ó Deus, que Tu fales ao nosso coração, que a Tua palavra seja viva e eficaz, e ela tenha guarida, Senhor, em todos os corações que nela, neste momento, estão debruçados e irão ouvir verdades que precisamos, ó Deus, para alimentar a nossa alma, para falar ao nosso coração. Nosso Deus, que Tu possas estar usando o Teu Espírito Santo neste momento, nas nossas vidas, para que possamos recebê-la, para que possamos, ó Deus, nutrir o nosso ser,
das tuas verdades, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, em nossa última mensagem, nós expomos dos versos 41 até o verso 71 do capítulo 6 do Evangelho de João. Quando, logo depois de Jesus Cristo ter feito milagres, logo depois dele ter multiplicado 5 simples pães e 2 peixes, logo depois dele ter andado sobre as águas doces do lago de Genezaré, do mar da Galileia, diante dos seus discípulos, ele ali em Cesareia, ele resolve voltar para Cafarnaum. Aquela multidão que tinha presenciado principalmente o milagre da multiplicação dos pães, já tinham acompanhado Jesus Cristo durante alguns milagres. Ele havia feito milagres anteriormente em Cafarnaum. Ele fez milagres na vida do filho do oficial do rei. Ele tinha multiplicado quase 1000 litros de água em vinho. E aquela multidão que acompanha esses milagres de Jesus Cristo estão agora em Cesareia. Eles resolvem passar também, acompanhando Jesus Cristo, em direção a Cafarnaum. E essa multidão vai até lá. Na última mensagem nós pregamos o verso 41 até o 71 do capítulo 6. Quando essa multidão, motivada por uma liderança, por fariseus, por escribas, por saduceus, se encontram com Jesus Cristo. Essa multidão se encontra com ele. E há um embate entre Jesus Cristo e essas lideranças. E a multidão acompanha esse embate. Toda aquela liderança que vai arguir Jesus Cristo ouve verdades tremendas. E a multidão que está também motivada por esse debate fica ali ouvindo. E muitos saem impactados. Uns muito mais perseguidores, outros transformados. Grande parte deles totalmente motivados em matar Jesus Cristo. Poucos transformados. E nós pregamos aqui do verso 41 até o 71, mostrando aos irmãos que quando aquela multidão se encontra com Cristo, a primeira atitude deles é o preconceito. E eles não aceitavam o fato de Jesus Cristo ter dito que é o pão que desceu do céu. E murmuravam. Julgavam segundo os seus próprios conhecimentos. E diziam: esse simples homem de Nazaré, esse homem filho de um carpinteiro, filho de Maria, que nós conhecemos muito bem, quem é ele para dizer essas coisas? E ficavam revoltados com Jesus Cristo, não aceitando as verdades que ele dizia. Usavam de preconceito. E aquela liderança que protestava contra ele argue Jesus Cristo. E logo depois de terem um preconceito, achando que aquele homem simples de Nazaré não era digno de ser o próprio Deus, eles ouvem uma verdade de Cristo que era difícil de ser ouvida. Deus sabia que ele iria ser odiado. E lá nos versos 50 até os 59, Jesus Cristo diz assim: olha, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não é digno de mim. E esses homens sabiam muito bem o que ele estava dizendo, porque ele utilizou uma prática terrível que era usada nas bruxarias da época, nos cultos demoníacos da época. Mas ele estava dizendo 2 grandes verdades. Primeiro, que ele era humano, ele era o Deus homem que habitou entre nós. Era o Deus que, quando o Evangelho de João tenta fazer essa narrativa, a preocupação de João é mostrar que o Deus, que é a palavra, o Logos, transformou-se num homem físico, palpável, que tinha carne e sangue. Esse é o primeiro aspecto que João, ao escrever esse encontro, ele faz questão de narrar dessa forma. Que o objetivo de João era dizer: Jesus Cristo, esse Logos de Deus, a palavra de Deus, que certa vez disse: haja luz e houve luz. Aquele que fez todas as coisas com a sua palavra, ele se transformou em homem e habita entre nós. Por isso que João narra dessa forma. E a multidão fica perplexa em ouvir essas palavras. Mas também João escreve essa narrativa dessa forma, que o objetivo dele era não somente mostrar Jesus Cristo como o Deus perfeito, sendo homem perfeito, carne e osso,
composto de carne e sangue, ele também queria demonstrar a Santa Ceia do Senhor. Interessante que o Evangelho de João, ele não descreve, como os evangelhos sinóticos, o momento da Santa Ceia, no cenáculo. João não descreve. Mas no seu Evangelho ele começa a mostrar a Santa Ceia do Senhor de forma prática, quando ele via aos seus olhos, acontecimentos extraordinários. Jesus dizendo, eu sou homem, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue. João está descrevendo também não somente a humanidade de Cristo, mas ele está descrevendo a Santa Ceia do Senhor. É através dessa prática que nós teremos hoje, que nós nos alimentamos com a graça e misericórdia de Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar a mim e a você. Quando João narra esse acontecimento, e ele coloca essas palavras aqui, é porque João está querendo nos mostrar que Jesus Cristo, mais do que homem, ele é o homem que veio morrer na cruz para nos salvar e voltará para buscar a sua igreja. E aí Jesus fala essas palavras e João narra desta forma para mostrar ao povo, aos gregos e aos judeus, que Deus tabernaculou entre os homens. Mas João continua narrando aquele encontro tremendo e vai dizendo, e nós pregamos dos versos 60 até os 65, que Jesus chega para aqueles homens que estavam rangendo os dentes com ódio, a grande parte olhando para ele, dizendo, é um absurdo isso que ele está falando. Outros lacrimejavam seus olhos, dizendo, é isso que eu quero ouvir, é verdade, é isso que ele está dizendo. Eu volto aqui lembrando aos irmãos, aquele jovem rapaz que entrega a Cristo os 5 pães e 2 peixes. Quando ele é chamado, ele entrega tudo que tinha e Jesus Cristo multiplica. Eu acredito que aquele rapaz estava ali, acompanhando, e os seus olhinhos lacrimejando, dizendo, isso é verdade. O que ele está dizendo é verdade. É o Deus que habitou entre nós. É o Deus que irá morrer em nosso lugar. É o Deus que voltará para nos buscar. E nós viveremos o novo céu e nova terra eternamente. Mas poucos entendiam. E quando a multidão está ávida em matá-lo, os saduceus, escribas, fariseus estão manipulando a grande massa para matar Jesus Cristo. Jesus, de forma sábia e corajosa, volta-se para eles e diz assim, eu sei que vocês estão me odiando. Eu não tenho dúvida que vocês estão rangendo os dentes contra mim. Eu não os temo. Vocês estão pensando que isso vai mudar a minha maneira de ver? Eu sei que vocês me odeiam. Eu sei que o que vocês querem é me matar. Interessante que os saduceus e fariseus brigavam entre si. A grande maioria dos sacerdotes, ou por sinal, os sacerdotes todos eram saduceus. Os saduceus eram um grupo político que dominavam a religião da época. Os fariseus, um grupo ortodoxo de judeus que manipulavam a grande massa através de uma ortodoxia mentirosa. Colocavam rituais tremendos, achando que isso iria colocá-los mais próximos do Senhor, e Jesus o chamou de sepulcros caiados. Os saduceus, um grupo político que era, na grande maioria, os sacerdotes faziam parte, viviam nas luxúrias e acobertados pelo Império Romano. E queriam que Jesus Cristo, eles não esperavam o Messias. Eles não queriam que o Messias viesse. Porque o Messias, na visão deles, derrubaria o seu estado de luxúria, sua tranquilidade, onde eles viviam nos palácios, com amizade, tratando de condições políticas. É assim que os saduceus viviam. E Jesus Cristo vem colocá-los numa situação difícil, eles ficam revoltados. Querem motivar a multidão para matar Jesus Cristo. Naquele encontro, como nós pregamos no domingo passado, houve um resultado daquele primeiro encontro. O resultado que eu preguei foram 3. Primeiro, o abandono. Grande parte da multidão que tinha visto Jesus Cristo fazer grandes milagres, motivadas por essa pequena liderança perigosa de fariseus, escribas, saduceus, eles abandonam Jesus Cristo, viram as costas e vão embora. Isso acontece sempre, até mesmo nos dias de hoje.
quando o Evangelho é pregado, quando o Evangelho verdadeiro é pregado, quando o Evangelho de Cristo é pregado, quando ele diz assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando o Evangelho verdadeiro é pregado, muitos dão as costas. E muitos abandonaram Jesus Cristo quando ouviram grandes verdades. A grande maioria virou as costas e foi embora. Houve aqueles que trataram de continuar com Cristo, mas deteriorando o relacionamento. A exemplo, Judas. Mesmo não dando as costas, preferiam continuar porque tinham interesses pessoais. Hoje acontece muito isso também. Quantos frequentam igrejas? Quantos vivem uma religiosidade? Porque tem interesses pessoais. O interesse não é de glorificar a Deus, mas a si próprios. O interesse não é adorar a Deus, mas adorar a si próprios. Quantas vezes as pessoas reclamam quando o culto é cristocêntrico, é teocêntrico, e querem cultos antropocêntricos, que massageiem o ego do homem. Quantas vezes? Quantas igrejas ficam vazias porque pregam o verdadeiro evangelho? E quantas denominações, seitas, superlotam porque tem cultos antropocêntricos, centrados no homem e não em Deus? Isso acontece. Houve aqueles que permaneceram com Cristo, como Judas, para traí-lo. Mas também houve aqueles que foi uma minoria que tomou a verdadeira decisão e disse, eu quero essas verdades. Como Pedro. Interessante que o Evangelho de João não narra aquele momento em que Pedro, ele declara Jesus Cristo e faz aquela grande confissão. Como foi nos Evangelhos sinóticos, Mateus capítulo 8, 27, Marcos 8, 27, Mateus 16, 13, Lucas 9, 18. João não narra, mas João mostra claramente que Pedro aqui, ele declara Cristo como o verdadeiro Deus, quando ele faz aquela maravilhosa declaração, quando Cristo volta, os seus discípulos e diz, e vós não querem seguir a multidão também? Não querem ir embora e me abandonar? Ele disse, Senhor, para onde iremos? Para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida. E aí, meus irmãos, nós pregamos sobre esse encontro. Que encontro tremendo João narra em seu Evangelho. Hoje nós lemos já o capítulo 7, onde estaremos mostrando um novo encontro. João, no seu Evangelho, ele faz questão de narrar encontros em alguns detalhes, onde ele acrescenta, inspirado pelo Espírito Santo, situações em que ele presenciou e viu com seus olhos, e ele não somente narra cegamente, mas ele narra acrescentando coisas que ele viu. Eu imagino João como amava Jesus Cristo, como tinha um relacionamento estreito com Cristo. Nesses embates, como é que eles não ficavam? João devia ficar ali olhando, uns amedrontados, outros se pegando ali para não fugirem, porque a situação deles não era fácil. E João ficava olhando aquelas coisas maravilhado, ouvindo aquelas coisas maravilhado, vendo a atitude de Jesus Cristo corajosa contra aqueles saduceus, fariseus, e ele ficava maravilhado. Eu creio, irmãos, que nos 70 anos após a morte de Cristo, durante 70 anos João ficava pensando sobre aquelas cenas maravilhosas e disse, eu preciso escrever sobre isso, eu preciso relatar sobre isso, eu preciso narrar o que eu vi, e ele narra dessa forma. E ele vai narrar agora um segundo encontro, e a mensagem desta noite tem como tema, não julgueis segundo a aparência. Para iniciarmos a mensagem desta noite, nós precisamos entender que João começa contextualizando o segundo encontro de Jesus Cristo e o segundo embate com a nova multidão. E Jesus Cristo está lá em Cafarnaum, e João começa agora a mostrar uma segunda narrativa no 7º capítulo, de um novo encontro de Jesus Cristo com a multidão, agora em Jerusalém. Não mais em Cafarnaum, mas agora em Jerusalém. Eu fico, ao ler esse texto durante a semana, eu estava me preparando, e eu fiquei maravilhado com a coragem de Jesus Cristo, com o amor de Jesus Cristo à causa,
com a responsabilidade que ele tinha, de mesmo sabendo que em Jerusalém ele seria tremendamente perseguido, e a sua vida estaria a um fio da espada, ele vai a Jerusalém. Que coisa tremenda. Eu, como sou humano e fraco, eu iria no caminho contrário, me esconder. Fraco, medroso. Mas Jesus Cristo, de forma extraordinária, ele vai se encontrar agora com esses homens num novo encontro, e em Jerusalém. E João começa a contextualizar. Veja o que ele escreve no verso 1, acompanhe comigo. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. João resume aqui, irmãos, num único versículo, acontecimentos que ocorreram aproximadamente do mês de abril a outubro do ano 30 depois de Cristo. Interessante que numa simples frase, quando ele coloca assim, passadas essas coisas, na verdade aqui, esse simples início dessa narrativa está mostrando fatos que ocorreram e foram narrados em Mateus, Marcos e Lucas. Quando Jesus Cristo sai de Cafarnaum, vai para Galileia, os lados de Tiro e Sidom. Depois ele atravessa grande parte da Galileia. Dali ele parte em direção a Decápolis. Depois partiu para a região de Cesareia de Filipe. E finalmente ele vai agora para a província da Galileia, em Cafarnaum. Mateus, Marcos e Lucas, se os irmãos forem ler os evangelhos, vocês vão ver grandes acontecimentos que aconteceram durante, simplesmente João diz assim, passadas essas coisas. Ele mata aí uns 6 a 7 meses do ministério de Jesus Cristo. Porque o objetivo dele aqui não era dar detalhes como Mateus, Marcos e Lucas deram, mas João estava querendo mostrar a mim e a você, nessa noite, e a todos que já leram esse extraordinário evangelho, o encontro de Jesus Cristo com seus perseguidores. E João começa, passadas essas coisas, Jesus estava na Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia. No segundo versículo, ele vai agora nos contextualizar no momento agora, em que os irmãos de Jesus Cristo vão a ele, arguí-lo. E ele vai dizer assim, ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Se os irmãos lembram, em 2 ou 3 mensagens atrás, quando Jesus Cristo vai multiplicar os pães e peixes, nós estávamos próximos da festa da Páscoa. Agora nós já estamos nos aproximando da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma festa também obrigatória a todo homem judeu de maioridade. Aqueles que estavam morando a 30 quilômetros de raio eram obrigados a ir a Jerusalém, participar dessas festas. Mas não somente os judeus que estavam no raio de 30 quilômetros, mas todos eles, por mais longe que estavam, tinham o privilégio e o desejo de estar em Jerusalém nessas festas. A festa dos tabernáculos, ela durava durante mais ou menos 7 dias. E era uma festa onde os judeus faziam questão de estar lotados em tendas, lembrando da misericórdia de Deus e da graça de Deus sobre a vida dos hebreus, dos judeus, durante o tempo que eles passaram no deserto, morando em tendas. E durante todo esse período eles ficavam alojados em tendas. E essa festa durava durante 7 dias. Interessante que João usa a palavra tabernáculo. E na verdade lá no capítulo 1, verso 14, João vai dizer que ele tabernaculou entre nós. Que privilégio! Deus fez moradia entre nós, que coisa extraordinária. E João vai começar a mostrar essa narrativa. Eu gostaria que agora você adentrasse comigo na narrativa de João, depois dele nos contextualizar. Nos versos 3 até o verso 10, Jesus ensina aos seus irmãos que o nosso tempo nem sempre é o tempo de Deus. O primeiro ensinamento que Cristo dá aos seus irmãos aqui é isso. No verso 8, Jesus diz: o meu tempo ainda não está cumprido. Alguns comentários, algumas pessoas dizem que Jesus Cristo chegou, nesse caso, até a mentir,
Porque ele vai dizer aos seus irmãos que vão arguí-lo, e na verdade os irmãos de Jesus Cristo, eles tinham a mesma visão das multidões. Eles ainda não entendiam Jesus Cristo como Messias. E eles vão reconhecer Jesus como Messias depois da sua morte e ressurreição. Mas os seus irmãos ainda não tinham a visão de quem era Jesus Cristo ainda. E eles tinham uma visão antropocêntrica do ministério de Jesus Cristo. E vão a ele, e vão dizer a ele assim: olha, seja popular, vá a Jerusalém, porque lá as pessoas vão ver os milagres que você faz. É aquela coisa que a gente diz assim, quando as pessoas dão corda. Não dizem isso? Dão corda. Outros chamam alguém até de cacimba, diz que engole corda. Isso não foi o caso de Jesus Cristo, ele não engoliu corda. Eles disseram: olha, você precisa ser popular, você precisa ter visibilidade, vá a Jerusalém na festa dos tabernáculos, vamos conosco. E alguns dizem que Jesus Cristo mentiu. Jesus disse: olha, eu não vou, não é chegado o meu tempo. E logo depois a narrativa vai dizer que depois que os irmãos partiram, mais ou menos no meio da festa dos tabernáculos, Jesus Cristo vai a Jerusalém. Mas na verdade aqui, irmãos, se nós formos analisar o texto, Jesus Cristo não está mentindo. Na verdade, o tempo, quando o texto está falando de Jesus Cristo aqui, ele está usando a palavra kairos. É o tempo de Deus. Ele está dizendo: não é o momento de eu estar lá. Ele não mentiu aos seus irmãos, dizendo que não ia e depois foi. Não é isso. Nesse texto aqui, Jesus está dizendo aos seus irmãos: não é o momento para que eu chegue de forma pública. E os irmãos vão ver que nesse texto ele vai para que não seja visto publicamente. Jesus vai mostrar aos seus irmãos que o tempo de Deus não é o tempo do homem. E nós vamos aprender isso também. Muitas vezes, irmãos, nós somos motivados por situações. Muitas vezes nós engolimos corda. Ou talvez de alguém que nos diz: vá, faça isso, você precisa fazer isso. E nós engolimos corda. Ou talvez engolimos corda quando nós temos alguma notícia que nos abala. E nós queremos que Deus resolva no nosso tempo. E ficamos orando, esperando a resposta de Deus no nosso tempo. Estamos engolindo corda. Achando que muitas vezes Deus não ouve as nossas orações. Deus não nos ouve. Quantas vezes já aconteceu comigo? Quantas orações eu já fiz, irmãos? E eu dizia: Senhor, por que Tu não me ouve? Por que Tu não me ouve? Já tive momentos de conflito tremendos diante de Deus. Lembro muito quando minha mãe estava numa fila de transplante. O tempo ficava cada vez mais escasso. E a gente orava: Senhor, nos abençoe. Nos abençoe. Será que Tu não está vendo a nossa aflição? Quantas orações, quantas madrugadas. E o tempo de Deus não foi o nosso. O tempo de Deus não foi o nosso. Lembro muito que quantas orações fizemos para que a fila andasse e chegasse o momento de chegar o dia do transplante tão sonhado, que salvaria na nossa visão a vida da minha mãe e daria a ela mais vida. E o tempo não chegou. Logo depois da sua partida, dias depois, recebendo uma ligação da fila de transplante. Hoje chegou o dia, aí nós dizemos: agora não precisa mais. O tempo do Senhor. O tempo do Senhor. E quantas vezes nós ficamos questionando a Deus porque Ele não responde. Quantas vezes nós engolimos cordas. E muitas vezes a nossa fé é abalada porque queremos ver a nossa relação com Deus através dos nossos olhos. Os irmãos de Jesus Cristo vão acuí-lo, vão dizer a ele: olha, você precisa ter visibilidade, vamos a Jerusalém. Ele diz: não é o tempo. Não é o tempo, não é o kairos, não é o kairos, não é o momento de eu estar em Jerusalém. Eles partem e Jesus Cristo vai a Jerusalém. A narrativa de João, dos versos 11 a 13, irmãos, acompanhem comigo. Eu gostaria de ler com os irmãos para nós relembrarmos o texto.
vão nos mostrar que após Jesus Cristo chegar na festa dos tabernáculos, é inevitável o embate, mais uma vez, com as lideranças terríveis dos fariseus, dos saduceus e escribas. E Jesus Cristo agora vai ter algumas reações contra ele. Na verdade, o Evangelho de João traz várias reações contra o ministério de Jesus Cristo. O verso 11 a 13 do capítulo 7. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam onde estava ele. E havia grande murmuração ao seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. O povo estava murmurando. Jesus já está indo em direção a Jerusalém. Logo depois ele chega e vai para a sinagoga pregar. Reações contra ele. João faz questão de mostrar reações negativas dos judeus contra o ministério de Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui claramente as reações dos irmãos de Jesus Cristo, que João mostra. As reações que João vai mostrar aqui é que os irmãos de Jesus Cristo estavam motivados pelos seus próprios olhos. E vão querer que Jesus Cristo tenha visibilidade. É o que acontece muitas vezes conosco, pastores, liderança da igreja. Queremos ver resultados com os nossos olhos também. Crentes que muitas vezes querem resultados com os olhos. Muitas vezes nós queremos resultados com os nossos próprios olhos. Primeira reação. Os irmãos de Jesus Cristo não entendiam que precisavam esperar os resultados de Deus e não dos homens. Depois, ódio manifesto, claro, contra Jesus Cristo. Nós vamos ver no verso 19 do capítulo 7. Tremendo ódio. Fariseus odiavam, pois Jesus Cristo desmascarava a sua religiosidade falsa. Regras falsas, religiosidade falsa. Jesus desmascarava isso. Os saduceus odiavam Jesus Cristo, porque ele colocava em risco os seus confortos, as suas luxúrias, porque eram homens, muitas vezes, que lideravam a igreja, sacerdotes, ímpios, políticos, que tinham relação estreita com o Império Romano, e não queriam perder a sua luxúria. Isso acontece, irmãos, quando Jesus Cristo é apresentado a qualquer pessoa, a mim e a você, ele nos desmascara. Por isso que ele é tão odiado. Quando nós estamos diante de Jesus Cristo, não há outro meio. Ele coloca diante de nós um espelho que nos mostra quem somos. E isso dá desconforto. E isso dá um tremendo desconforto. Os fariseus, os saduceus, eles, na presença de Cristo, eles sentiam desconforto, queriam matá-lo. Ele atrapalhava as articulações perversas, que eles dominavam a grande massa, que dava a eles conforto e luxúria. Jesus Cristo era ameaça. E ao ameaçar, eles queriam matá-lo. João descreve também várias reações de orgulho e arrogância dos homens diante de Jesus Cristo. Quem é esse? Ele não tem nem estudo. Ele estudou com quem? Quem foi o seu mestre? Um homem simples desse é capaz de tratar da lei de Moisés. Quem é ele? Ele estudou aos pés de quem? Quem foi o seu mestre? Quem foi? Orgulho, arrogância. Quantas vezes eu converso com o nosso querido presbítero Henrique e ele me fala das arrogâncias nas universidades. As pessoas que acham que porque tem algum título, porque tem algum conhecimento humano, que não deixa de ser importante, irmãos. Conhecimento humano é importante, nós não estamos aqui descartando o conhecimento humano. Ele é importante, a ciência, ela é importante sim, sem dúvida. Mas ela não pode subjugar,
ela não pode menosprezar, ela não pode estar acima da soberania de Deus. Não há ninguém sábio diante de Deus. Ninguém. Por mais cultura, por mais conhecimento, por mais preparo que tenha. E João mostra claramente homens arrogantes, mostrando a Jesus Cristo seus títulos, mostrando a Jesus Cristo suas condições e dizendo: quem é você para tratar da lei de Moisés? Ah, meus queridos, se eles soubessem quem estava diante deles, eles dobrariam os seus joelhos e o adorariam. Eles não tinham ideia de quem era Jesus Cristo. Não tinham. Reações, e João vai descrevendo essas reações. E ele descreve também a reação da multidão. Eu sempre falo aqui na igreja, eu não gosto de multidão. Não gosto. Multidão para mim, eu fico sempre incomodado quando estou no meio de uma multidão. Eu acho a multidão uma massa de manobra. Num campo de futebol, num shopping, eu tenho um desconforto na multidão. Mas a multidão aqui, de forma clara, manobrada por uma elite. Manobrada. E a multidão não sabia quem eram seus líderes. E seus líderes estavam articulando, enganando a multidão, mostrando uma figura totalmente errônea de quem era Jesus Cristo na multidão. A multidão estava enganada. Uma massa de manobra. Quando Jesus Cristo se coloca diante de alguém, seja quem for, da pessoa mais simples à pessoa de maior preparo e conhecimento e títulos, acontecem duas coisas: ou o homem submete a sua soberania, ou o homem adquire um tremendo ódio a ele. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ou o camarada quebranta o seu coração e dobra o seu joelho, e baixa a sua fronte, e o adora, ou o odeia. Isso que acontece aqui nesses encontros que João narra. Uns dobram e reconhecem Cristo como Senhor. Poucos, muito poucos. Outros saem rangendo os dentes contra Ele, o odiando cada vez mais, e dizendo: precisamos matá-lo, porque Ele nos desnuda. Jesus faz isso comigo e com você, meu querido. Se você já esteve diante do Senhor, Ele desnudou a sua vida e colocou você diante de um espelho da verdade. Reconheça-o como Senhor da sua vida. E entenda a sua miserabilidade e a sua pobreza de espírito, como Ele pregou muito bem no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito. Só há essas duas reações, e João mostra de forma muito clara essas reações. No verso 14 até o 18, a autoridade de Jesus Cristo aqui é criticada. O Sinédrio o critica, como criticou Pedro e João em Atos capítulo 4, verso 13. Quem são esses? Analfabetos. Falando da lei diante de nós, olho no olho. Quem são eles? Nós sim somos os conhecedores da lei de Moisés. Nós sim, eles não. E o Sinédrio se opõe a Jesus Cristo. E a sua autoridade é tremendamente criticada. Mas Jesus Cristo, de forma sábia, quando eles perguntam: em que autoridade você fala? Quem é teu mestre? Para tu estás aqui discutindo sobre a lei de Moisés. Quem é teu mestre? Tu falas sobre ti mesmo? Jesus, de forma muito sábia, disse: não, eu não falo de mim mesmo. Eu falo em nome daquele que me enviou. Eu falo em nome do Deus que me enviou. Eu falo em nome dele. O Pai que me enviou. É Ele. É dele que falo. E aí ele vai completando e vai dizer: olha, alguém só pode falar dele se tem uma vida estreita com ele.
Eu falo dele porque eu o conheço. Eu sei quem ele é. Eu sei qual é o meu ministério. Eu falo dele porque eu sei quem é ele. Meu querido, você tem falado de Deus e você sabe quem é ele. Que ensinamento maravilhoso de João. Para nós pregarmos o Evangelho, nós devemos conhecer o Evangelho e viver o Evangelho. É isso que essa narrativa está dizendo. Eu não posso falar de Cristo se eu não vivo Cristo. Muitas vezes nós temos vivido uma vida ímpia nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nos nossos negócios. Muitas vezes temos vivido uma vida ímpia diante dos nossos cônjuges. Temos vivido uma vida ímpia diante dos nossos amigos. E queremos falar de Cristo. E Jesus está dizendo claramente aqui, para falar de Deus, você tem que viver Deus. Você tem que viver Deus. Deus tem que estar na sua vida de forma latente. Você tem que acordar com Ele e dormir com Ele. A narrativa de João está mostrando essa discussão de Cristo aqui, irmãos, nos ensinando isso. Que para nós...